dia a todos. Você é o responsável. Pessoal, muita alegria estar aqui. Quero agradecer a essa dupla que harmonizou tão bem o ambiente. A honra é minha de ter vocês aqui. Quero agradecer a Alessandra e a todos os responsáveis por esta casa. Também uma grande satisfação estar aqui. E a luz intermunicipal do Circuito das Águas, em figura da Fátima, que promoveu essa semana. Vai até terça-feira, né? Nós temos ainda mais 2 dias além de hoje, mas temos a oportunidade de discutir, conversar, trocar ideias e nos confraternizar, que é o mais importante. Hoje nós temos uma temática, um tema. Ele é interessante, eu tenho certeza que alguns já pensaram sobre ele, alguns talvez nem tanto, mas nós vamos explorá-lo. Este livro aqui, que obviamente essa capa varia, né? Mas ele é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tenho certeza que muitos aqui têm esse livro em casa. Então, só para nós iniciarmos a nossa conversa, uma pergunta rápida, essa vocês podem se sentir bem à vontade em se manifestar. Quem tem esse livro? Manifesta-se. Há vários. Agora vem a segunda pergunta. Quem leu esse livro? Vários, mas as mãos balançam. Vários, mas as mãos balançam. Muito bem. Faz parte também. Isso aí é natural, cada um no seu ritmo. Este livro aqui, ele tem, obviamente, né, uma mensagem, uma proposta dentro de um conjunto de outras obras que Kardec publicou, mas não por ideia própria de que ele seja o criador. Kardec organizou uma série de os chamados ensinos dos espíritos, e nestas 5 obras ditas fundamentais, que não começa com esta, começa com o Livro dos Espíritos, em 1857, depois nós temos o Livro dos Médiuns, este aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, o livro O Céu e o Inferno, em 65, e a última obra dita fundamental é a Gênesis, que foi publicada em 68. Estas 5 obras, elas se caracterizam como as obras ditas básicas, né, ou fundamentais do Espiritismo, mas Kardec publicou mais de 23 títulos, ou seja, existem outras obras, mas não quer dizer que elas não tenham também relevância. Tem. Mas essas daqui, essas 5 em particular, têm uma característica que está muito ligada ao tema de hoje. Estas 5 obras que eu comentei, todas elas passaram, antes de serem publicadas, por um método, por um critério, para compreender se o ensino, as informações que estavam aqui sendo publicadas, elas de fato estavam sendo validadas por diferentes fontes, vários espíritos em diferentes lugares que não se conheciam, os médiuns, os grupos mediúnicos. Kardec cita, inclusive, nessa obra, ele tinha contato com mais de 1000 grupos espíritas. E quando a gente fala grupo espírita, são grupos, a maioria deles familiares, né, pequenos, mas 1000 grupos. E as questões, os temas, eles eram desenvolvidos nesses grupos, e Kardec recebia, né, naquela época, nós não tínhamos facilidade de comunicação, naquela época a comunicação era mais difícil, mas ele recebia por escrito, né, as informações, e aquelas que convergiam, que tinham o mesmo entendimento, que caracterizavam a mesma resposta, ele chamou de ensino dos espíritos. Então, Kardec se serviu de um critério chamado controle universal do ensino dos espíritos para reunir as mensagens, as informações e sintetizar o conteúdo daquelas que convergiam. Ou seja, não foi Kardec que imaginou. Ele organizou as informações que convergiam. E estas obras, as 5 ditas básicas, elas passam por este critério de que as informações que estão aqui não são da origem de uma pessoa, são vários espíritos que convergiram para a mesma informação. Então esse é o controle universal que Kardec se serviu. Estou reforçando isso porque as demais obras, Kardec também teve, claro, contato, intercâmbio mediúnico, mas ele relatava uma série de outras situações
que não necessariamente passaram pelo crivo da razão, e ele alertava, olha, isso aqui é uma hipótese, isso aqui ele chamava de teoria, né? Isso aqui ainda precisa ser validado. Uma dessas obras que ele mais fez isso, e que é fundamental para qualquer estudioso, pesquisador, quem quer conhecer um pouco mais da doutrina espírita, é um conjunto de revistas que ele publicava mensalmente, que é a Revista Espírita. Mensalmente, desde janeiro de 58, ele publicava uma edição da Revista Espírita. Até a sua desencarnação, ele já tinha deixado pronto o número seguinte. Ele desencarnou no dia 31 de março de 69, 1869. Ele já tinha deixado pronto a edição de abril. Né? Por isso que a Revista Espírita, aos cuidados de Kardec, vai até abril de 1869, 58 e 69. Depois, seus continuadores continuaram, né, a publicar a Revista Espírita, mas sob a liderança de Kardec é esse período. E ele publicava mensalmente. E nessa revista ele colocava ali não só comunicações que estavam sendo recebidas, mas ele comentava, né, sobre a situação do movimento espírita na época, ele comentava sobre a troca de experiências com outros grupos, sobre os ataques que o espiritismo recebia, enfim, ele descrevia o que estava acontecendo, e ele chamava a Revista Espírita de laboratório, de campo de ensaio. Tanto é que na introdução do livro A Gênese ele fala exatamente isso. Estávamos aguardando novas informações antes de publicar essa obra, porque naquela obra tem elementos que estavam sendo maturados e precisavam ainda de confirmações para serem publicados. Na Revista Espírita já estavam sendo lançadas as ideias, mas depois da convergência, aí ele publicou no livro A Gênese. Então esse era o cuidado que Kardec tinha para publicar estas obras. Mas agora voltando a essa daqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, que já fizemos uma enquete, né? A maioria tem em casa, a maioria já leu, a maioria já leu, mas dentro da leitura, que eu tenho certeza alguns já tenham tido essa experiência, quem começou pela introdução? Quem começou pela introdução do livro? Alguns. Porque tem gente que fala assim, não, o Evangelho é bom, você abre aleatoriamente, né? Aí você tem uma mensagem ali e tal. Mas tem gente que faz isso. Principalmente quando vai fazer o Evangelho do lar, né? Alguma prática de uma leitura, a pessoa abre aleatoriamente. Geralmente esse aleatório sempre cai no meio, né? Porque é onde abre com mais facilidade e frequência. Mas, na introdução desta obra, que eu recomendo a todos, sem exceção, mesmo aqueles que já leram, vamos reler. E aqueles que passaram direto, porque tem gente que não lê introdução. Introdução, isso não é tão importante. É importantíssimo ler esse pedaço do livro. A introdução não só apresenta a obra, como faz conexões com elementos que vão ser tratados aqui de uma maneira muito particular e esclarecedora. A introdução dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo é tão rica que eu vou tomar a liberdade de ler alguns trechos aqui para a gente conversar, para entender o que significa o título da nossa exposição hoje, que é a autoridade da doutrina espírita. Esse título, quer ver, agora eu vou fazer uma pergunta aqui, quero ver se todo mundo lê. Alguém já leu esse título em algum lugar? Pois é, está aqui. Está aqui, na introdução. É um dos itens da introdução, é o item 2. A introdução é dividida em 4 itens. O item 2 se chama Autoridade da Doutrina Espírita. As perguntas podem ser feitas durante a palestra ou vão estar reservadas para o final da palestra. Olha, como isso a gente não tinha combinado, mas eu gosto dessa interação, e se a Fátima não tiver nenhuma restrição, porque sabe que a Fátima, sendo a responsável pela organização, talvez tenha algum direcionamento específico, não tem problema, né? Faça à vontade, não só a pessoa. Todos, por favor. Eu não sei se é difícil minha. Não é. Pode falar. Falta do conhecimento. Eu não acho claro aquilo que o pessoal acha claro, que é a explicação da videira, aquele ramo da barreira.
Entendi. Vamos pegar essa informação simbólica, né? O que representaria aquela o fruto da barreira, né? A gente vai conversar sobre isso. Guardei já essa informação para a gente encaixar no desenvolvimento, mas que é uma informação muito interessante, porque tudo tem um significado. Não é possível nós termos a oportunidade de encaixarmos as informações, mas tem que entender os elementos, senão fica meio sem sentido. Mas na introdução, que por sinal está no começo também, né, do livro dos Espíritos, mas na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, logo na abertura, Kardec faz uma exposição dizendo o seguinte: olha, esta obra aqui é uma obra basicamente para explorar os ensinos morais de Jesus. E não é a primeira obra que faz isso, porque o livro dos Espíritos, na terceira parte, o título da terceira parte são Leis Morais, Kardec já apresenta a essência dos ensinos de Jesus. Inclusive, nessa parte, Jesus é apresentado como modelo e guia da humanidade. E também os seus ensinos não se resumem no livro dos Espíritos, em alguns pedaços, e aqui na Gênese nós temos passagens específicas para tratar também dos ensinos de Jesus. Ou seja, é um conjunto que nós temos que olhar de maneira integrada. Mas, se no item 1 ele faz essa apresentação de que a obra, essa aqui, vai tratar basicamente do ensino moral, da essência moral de Jesus, porque essa não teria divergência entre as pessoas, entre os grupos, porque naquela época muitos grupos ditos religiosos, eles até disputavam, né? Tinha um certo conflito de interpretação, não só sobre as passagens de Jesus, mas também sobre aquilo que o próprio Jesus teria dito em termos de significado. E Kardec disse: olha, o que está referenciado nessas interpretações da vida de Jesus e outras questões que o próprio homem colocou nos próprios evangelhos, porque os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, os mais tradicionais, nós temos outros, mas esses são aqueles ditos canônicos, né? Esses evangelhos, eles têm uma característica: eles não foram escritos na época de Jesus, eles foram escritos décadas depois de Jesus, porque era uma tradição oral que se tinha de se passar as informações. Tanto os 4 evangelhos mais tradicionais, eles não foram escritos quando Jesus estava encarnado e nem recentemente quando ele desencarnou. Os seus discípulos transmitiram as informações, essas informações eram passadas de geração para geração, essas informações corriam e circulavam, e era uma técnica que se tinha da oralidade, da transmissão oral dos ensinos, e só décadas depois, 70, 60 anos, 50 anos depois da desencarnação de Jesus, é que os evangelhos foram escritos, dependendo do evangelista, em línguas diferentes, inclusive. O que significa isso? Que na interpretação da oralidade e naquilo que o homem quis colocar ali também, muitas coisas foram inseridas e são relacionadas à vida civil das pessoas, das comunidades, as interpretações que se tinha. E esses grupos religiosos, a igreja tradicional católica, em particular, que foi a que se sobrepôs e, através dos seus concílios, passou a determinar o que era verdade, o que não era, o que era apócrifo, né, o que não poderia ser considerado verdadeiro, daquilo que deveria. Várias ideias da época, né, foram analisadas, e nos concílios, que seriam essas reuniões dos chamados filósofos e religiosos da época, se determinava o que deveria ser verdade ou não. E Kardec disse: olha, nós não vamos discutir nada disso. Nós vamos discutir a essência moral, aquela que todos aceitam, aquilo que efetivamente é a mensagem de comportamento e de conduta que nós deveríamos ter para literalmente entendermos e vivenciarmos o que o próprio Jesus nos deixou como exemplo e como direcionamento. Esse é o item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 2 é a autoridade da doutrina espírita, que é o título da nossa palestra. Autoridade da doutrina espírita.
E nós já demos aqui até o caminho, a dica de qual seria essa autoridade. O que a doutrina espírita tem que se diferencia de outras propostas interpretativas, não só da vida de Jesus, da sua mensagem, mas da realidade. O Espiritismo e todos aqueles que já tiveram contato com essa experiência de buscar informações e respostas para aquilo que nos angustia, para aquilo que eventualmente nos faz ter não só curiosidade, mas uma necessidade de conhecimento, o Espiritismo responde às 3 questões que mais, e ainda continuam, despertando o interesse na humanidade de quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Os espíritos responderam. E quando nós falamos de espiritismo, nós estamos trazendo o ensino dos espíritos. Kardec usou o critério da universalidade, esse controle universal, para sintetizar e apresentar à humanidade. Aí está a autoridade da doutrina espírita. É o método, é o critério que Kardec se serviu, que afasta a ideia de ser uma pessoa ou poucas pessoas que eventualmente se colocam ali para serem detentoras ou esclarecedoras da verdade. O Espiritismo se baseia na universalidade do ensino dos Espíritos, na convergência. E é isso que Kardec, com muita tranquilidade, diz: não é a minha ideia, não é a minha opinião, e não sou eu que sou o responsável, são os Espíritos. E aí, quando ele vai literalmente nomear o Espiritismo, ele diz: Espiritismo ou doutrina dos Espíritos, não era dele. E ele insistia, se fosse de uma pessoa, estaria sujeito a falhas, porque naquela interpretação poderiam ter outras que não estavam casadas, ou não tinham fundamentação geral. A preocupação dos espíritos de Kardec foi que a doutrina fosse tão sólida diante dos fatos que nós não pudéssemos depois confrontá-la sem ter razão de entender aquilo como se fosse algo natural. Quando alguém emite uma opinião, que todos nós temos o direito de fazer isso, e nós fazemos isso a toda hora, a opinião não é de maneira alguma ensino dos espíritos. Um espírito, quando ele se comunica, ele está oferecendo a sua perspectiva, a sua opinião, não importa o espírito. E ele diz, e agora eu vou ler aqui, ele diz, e isso pode até parecer um choque para muita gente, porque a ideia da nossa exposição aqui não é só deixar todo mundo confortável, tranquilo e feliz. Claro, isso também, mas estimular a reflexão de uma maneira crítica, porque um dos pilares do Espiritismo é a fé raciocinada. Já todo mundo já ouviu falar sobre fé raciocinada. E o que é fé raciocinada? É acreditar tendo elementos racionais, fundamentados em fatos e com objetividade para se crer, para se acreditar em algo, com respaldo. Não é fé no sentido mais lúdico, de que fé é um sentimento. Tem gente que diz isso, né? Fé é um sentimento. Para Kardec e os espíritos, não. Para Kardec e os espíritos, a fé, ela depende de você ter racionalidade em acreditar em algo. O Espiritismo rompe com uma série de perspectivas que as igrejas tradicionais já possuíam, mas não se preocupem quem ainda acha ou quem tem essas perspectivas, porque nós estamos também nos amadurecendo sobre esse conceito. Não é porque a pessoa tem mais ou menos tempo de doutrina espírita, em termos de estudo, de vivência, que ela já se manifesta livre de algo que, há quantas encarnações nós estamos vivenciando experiências em filosofias e religiões que pregavam exatamente isso, a dependência por algo misterioso, por algo que nós não sabíamos, ou acreditando em milagres. O Espiritismo rompe com tudo isso. Quando o Espiritismo diz que milagres não existem, para algumas pessoas isso pode também parecer algo muito traumático até, daquilo que ela acreditou a vida inteira.
mas nós temos que entender o porquê de milagres não existirem. Isso está na Gênesis de maneira muito clara, que é um dos capítulos, mas também é tratado desde o livro dos Espíritos. Esses tópicos, eu não esqueci da parreira, não. Esses tópicos, eles servem para nós entendermos que tudo tem uma conexão, e às vezes nós pegamos um trecho, nós pegamos um recorte do que lemos ou do que ouvimos, e nós achamos que isso é o ensino dos Espíritos, quando na verdade pode não ser. Pode ser uma interpretação, pode ser uma opinião. A fonte para nós nos certificarmos é entendermos se nas obras ditas básicas ou fundamentais, de fato nós encontramos a compreensão e o respaldo que nós precisamos, porque senão nós podemos ter hipóteses que são justas, são válidas. A ciência cresce também com hipóteses, mas enquanto elas não forem comprovadas e validadas, elas não podem ser aceitas como verdade. E aí eu vou ler só um trechinho aqui, para nós entendermos o tamanho da relevância, né, que a gente tem com relação à introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no primeiro item, a introdução, quando ele vai descrever o objetivo, ele fala da essência moral e não vai se apegar às questões que eram motivo de divergência entre os grupos. Ele faz uma nota e uma observação justamente desses ensinos que os Espíritos estavam nos trazendo. Diz o seguinte, para cada assunto que ele vai tratar neste livro aqui: poderíamos dar, sem dúvida, sobre cada assunto, maior número de comunicações obtidas numa multidão de outras cidades e centros espíritas. Ele já começa dizendo assim: olha, o que nós vamos tratar aqui, nós poderíamos dar muitos exemplos, tem muitas comunicações afirmando a mesma coisa, mas ele sintetiza. Então o que nós lemos aqui é uma síntese, não é necessariamente uma mensagem específica. Claro, tem mensagens também assinadas, mas o ensino dos Espíritos ele sintetiza, porque são muitas comunicações, muitas. E ele continua: além dos que citamos, mas quisemos antes de tudo evitar a monotonia das repetições inúteis. Ele diz: olha, são várias mensagens dizendo a mesma coisa, então eu vou sintetizar. É Kardec dizendo. Quer dizer, ele pensou assim, né? Não com essas palavras, né? Ele sintetizou. E aí continua: e limitar a nossa escolha às que, por seu fundo e por sua forma, cabem mais especialmente ao quadro desta obra. Aí ele continua, mas agora vem a parte que eu destaco, principalmente com aquilo que nós, brasileiros em particular, talvez tenhamos uma dificuldade de entender. Olha o que ele fala: quanto aos médiuns, aqueles que recebiam as mensagens, deixamos de citá-los, na maioria em virtude de seus próprios pedidos. O médium queria que o seu nome aparecesse, muitos, alguns não, né? Mas muitos. E depois, porque não convinha fazer exceções. Aí continua: os nomes dos médiuns não acrescentariam, aliás, nenhum valor à obra dos Espíritos. Podem perceber que dificilmente Kardec cita um médium nas comunicações. No máximo, na Revista Espírita, ele cita alguns, mas ele põe as iniciais. Às vezes ele cita literalmente porque aconteceu alguma coisa que ele relata e é com o médium. Mas por que eu trago isso na introdução da obra? Para reforçar, eu falei que era um problema da cultura do Brasil. Muita gente acha que a mensagem só tem valor quando ela vem assinada por um espírito famoso, por um espírito de envergadura que supostamente deveria ter, moral ou intelectual, ou pelo médium. Se foi do médium tal, é verdade. Se foi do médium tal, eu não sei, mas daquele eu acredito. Isso é um problema cultural nosso. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas tem um livro dos médiuns, que foi a segunda obra que foi publicada. Kardec fala isso várias vezes. Não importa quem assina a mensagem,
e por quem venha a mensagem. Não importa, importa é a análise do conteúdo da mensagem. Isso é um choque. Quem ficou chocado? Tá bom, não precisa se manifestar, mas não precisa se manifestar. Sinceramente, eu fiquei feliz. Ficou feliz? Ótimo! Por que eu trago isso? Porque culturalmente no Brasil existe uma subordinação que foi sendo gerada através dos vários anos, né, que o Espiritismo aparece no Brasil. Isso tem raiz histórica, desde os primeiros grupos espíritas, a maneira que foi configurada a relação. Não importa o nome do espírito e não importa o médium. Kardec e os espíritos dizem isso. Importa o conteúdo da mensagem. Tanto é que no livro dos médiuns, ele reservou lá um espaço no final do livro dos médiuns, só para tratar das mensagens ditas apócrifas. Eram assinadas por espíritos de alta envergadura, recebidas pelos mesmos médiuns que recebiam espíritos de alta envergadura, e Kardec disse: não é, isso é falso. Nossa, mas eram os espíritos que estavam ali, eram os médiuns que estavam ali. Não importa. Só que na nossa cultura, a subordinação, e não é do espiritismo, pela fé raciocinada, nós não deveríamos ter isso, mas pela fé cega, que é típica de outras doutrinas e outras linhas de pensamento religioso, onde nós ficamos dependentes de alguém dizendo que é ou não verdade, de uma pessoa encarnada, um padre, um pastor, um bispo, sei lá quem. Nós não temos isso no espiritismo para validar: olha, você tem que acreditar, você tem que fazer isso. E agora, indo para os espíritos, nós não temos espíritos de estimação e muito menos médiuns de estimação para falar: por este médium, tudo que vem dele é verdade. Pelo contrário, os espíritos recomendam, e não foi só no livro dos médiuns, em todas as suas comunicações a respeito, nós temos que olhar com prudência qualquer comunicação, e qualquer médium está sujeito a falha, não importa o médium que seja, qualquer médium está sujeito a falha. Mas nós temos médiuns diferenciados. Não é a idoneidade moral do médium que vai garantir a qualidade e a veracidade do conteúdo da mensagem. Nós temos uma visão um tanto distorcida de que a moral do médium é como se fosse um filtro aonde só espíritos bons se manifestariam e só a verdade seria exposta, quando na verdade o bom médium é aquele que transmite de maneira fidedigna a mensagem do espírito. Se o espírito está falando coisas verdadeiras ou falsas, isso é outra coisa. O bom médium é o que transmite a comunicação do espírito de maneira fidedigna, sem interferir na mensagem. Quando ele interfere na mensagem, ele está sendo um bom médium? Claro que não. Quando ele fala: não, isso que o espírito está me dizendo não é verdade, vou mudar. Não, isso não existe. Isso não existe em termos de bom médium, livro dos médiuns. Eu sei que tem gente que fica incomodada. Mas por quê? Pelo hábito cultural que nós temos, porque a maioria chegou na doutrina espírita lendo romances, lendo outras coisas, e quando se depara com uma realidade que muitas vezes é apresentada de maneira agradável, de maneira muitas vezes até lúdica, mas contendo elementos ali um tanto que merecem ser questionados, nós não podemos afastar-nos daquilo que a fé raciocinada exige que nós façamos, porque daí nós estamos entrando na autoridade da doutrina espírita, que ela é feita pela convergência de informações e não por um espírito ou por um médium. E a questão de um não conversar com o outro na época, porque o meio de comunicação também era diferente, isso é importante porque uma fonte não contamina a outra. Hoje, com a tecnologia que nós temos, alguém fala alguma coisa na internet, está todo mundo sabendo no mesmo instante. Se alguém reproduzir o que a pessoa disse: olha, recebi uma mensagem dizendo isso. Aí, logo em seguida vem outro dizendo: olha, eu também recebi agora uma mensagem dizendo isso. Não vale mais, porque você já tomou contato com o conhecimento. Isso em ciência é muito importante. Quando você vai fazer uma pesquisa num ambiente de controle, que seja controlado, para verificar se a qualidade da informação ela tem consistência, você não pode deixar que a fonte ou as fontes
elas se contaminem mutuamente, porque senão uma influencia a outra. Você perde o critério da universalidade. A autoridade da doutrina espírita, ela é fria e dura. Ela não é assim uma coisa, historinha para dormir. Ela é séria. Por isso que Kardec disse que o Espiritismo deveria caminhar lado a lado com a ciência oferecendo o método da observação e do rigor para nós acreditarmos em algo ou não. Mas na cultura espírita, nós ainda temos, pela subordinação e condicionamento que todos nós já tivemos aqui, seja em encarnações passadas ou nessa daqui também, mas isso não é demérito para ninguém, é um hábito de pensar. Nós temos que rever estes hábitos para tratar do Espiritismo. O Espiritismo é, sim, um processo de libertação das amarras que nós tínhamos com o pensamento dogmático e o pensamento da fé cega. Acreditar em um espírito ou em um médium sem ter comprovação por outras fontes, isso vai para o lado da fé cega. Ah, mas eu gostei do que está escrito. Ótimo! Ninguém está dizendo para não aproveitar o que se tem de bom. Mas quando nós temos um conjunto de ensinos, de conhecimento validados, que apontam para alguns caminhos e alguns conceitos, se surge uma ideia diferente que conflita com isso, entre a ideia que foi validada por diferentes fontes e aquela nova informação que colide com aquilo, o que a gente, segundo a fé raciocinada e o método da autoridade da doutrina, que é o controle, nós deixamos de lado até que os fatos comprovem. Se for verdade, a gente abandona o que tinha anterior e aceita um novo. Ninguém está falando para refutar novas propostas. Vamos trabalhar com novas hipóteses, mas fundamentada em fato para se transformar em informação, no caso doutrinário. Se não for, fica de lado. Não dá para aceitar o que nós lemos em romances ou em qualquer outra coisa, porque romance, muitas das ideias, é o espírito ali dizendo, né, se for mediúnico, que é a perspectiva dele, que pode ser justa, sob o aspecto dele, mas não necessariamente isso é validado pelos fatos. Além do aspecto que nós chamamos ou licença literária, ou licença poética, que seja, para deixar um pouco mais agradável a história. Existem elementos ali que são inseridos na história que são úteis para deixar sentido, para fazer sentido, para dar um roteiro agradável de leitura. E também porque nós não temos palavras para explicar o que acontece na realidade espiritual sob a nossa perspectiva. Eu vou pegar um dos romances famosos, que esse também todo mundo com certeza já deve ter lido, Nosso Lar. O que André Luiz fala no começo do Nosso Lar? Olha, eu não tenho palavras para descrever o que eu tenho aqui, porque o vocabulário é muito pobre. Então ele se serve de palavras que nós, de maneira aproximada, talvez consigamos entender. O que significa isso? Que não se pode interpretar ao pé da letra o que nós estamos lendo. Ah, mas não tem um fundo de verdade? Vamos confrontar com o que os espíritos disseram por diferentes fontes. Talvez tenha, mas talvez tenha que se amadurecer mais a ideia para não aceitar aquilo cegamente. A autoridade da doutrina espírita, ela não se faz pela opinião de um espírito ou outro, ou de um médium ou outro. Chico, o maior médium que nós já tivemos, em termos de idoneidade moral, indiscutível. Idoneidade moral. Não é porque o espírito, que não é o Chico, comunica alguma coisa e nós, com toda a liberdade e o incentivo que os espíritos nos deram, nós temos que olhar com prudência, que nós estamos desmerecendo o Chico. Não é isso. Só que para muita gente ainda preso ou presa na ideia de subordinação, isso seria um atentado, quase uma ofensa. Você ousar analisar criticamente uma mensagem mediúnica de alguém famoso ou desse ou daquele espírito. Veja um silêncio de tanto constrangedor. Essa situação pode parecer nova para muita gente, porque a nossa proposta, como eu disse no começo,
Claro que é confortar, claro que é estimular a reflexão. Só que nós não podemos fugir da força do Espiritismo, que é a sua racionalidade, a sua objetividade. Ela não se assemelha, não esqueci da barreira, peraí. Ela não se assemelha a uma proposta quase de passividade. Nós não somos passivos, ou não deveríamos ser passivos diante do conhecimento, porque o conhecimento tem que ser conquistado, tem que ser adquirido, tem que ser buscado e compreendido. Quando nós aceitamos cegamente alguma coisa, o que nós estamos fazendo? Nos comportando quase que bovinamente, como nós fazíamos anteriormente, de alguém nos dizer o que era ou não verdade, de alguém determinar para nós o que nós deveríamos acreditar ou não, sem ter elementos racionais e fundamentais para nós nos argumentarmos. Como nós defendemos as ideias espíritas? Argumentando com ideias, não contra pessoas. Infelizmente nós vemos hoje na internet, né, nós vemos muita gente querendo discutir ideias e conceitos na internet, brigando, não, você está errado, não, imagina-se isso. Não é a pessoa que nós temos que discutir, são as ideias. Quais são os fundamentos que justificam apoiar este ou aquele? Quando Kardec disse que o futuro do Espiritismo dependeria da unidade doutrinária e também da constante proposta de reflexão, ele previu que na época, que a cada 10 anos os espíritas se reunissem para promover um congresso, para discutir as novas ideias, e a maioria poderia pender para esse lado ou para aquele, porque a ideia é que a maioria tivesse mais elementos para refletir e aceitar algo como verdade, do que a proposta de um ou de poucos. E ele colocava isso abertamente, porque o Espiritismo é dinâmico, ele tem que evoluir, ele tem que crescer, mas tem que crescer em fatos. E aí vem outro problema. Muita gente acha que, por ser progressivo, tem que aceitar tudo cegamente, porque é novidade, porque é aparentemente mais moderno. Veja a relação de tempo que nós temos. Entre Moisés, esse é o primeiro capítulo desse livro aqui, quando Jesus disse que ele não veio destruir a lei de quem? Lei mosaica. Moisés, ele viveu 1.300, mais ou menos, 1.300 anos antes de Jesus. Moisés, 1.300 anos. Aí temos Jesus, e depois, no capítulo 1 aqui, em termos de marcos históricos, tem Moisés, Cristo e o Espiritismo. 1.300 anos antes de Jesus, quase 1.900, 1.800 e poucos anos depois. Eu vou pôr 1.900 para arredondar. 1.300, Jesus, e 1.900. Dá 3.200 anos na evolução do pensamento, porque Moisés foi o primeiro a apresentar um Deus único, com as características que nós entendemos hoje, e com algumas propostas que na época faziam sentido para apresentar uma realidade de conduta moral. Jesus, quando ele diz que não veio destruir a lei, ele não veio destruir o quê? A essência, não as leis disciplinares. Essa ele destruiu completamente. E até a ideia de Deus. O Deus mosaico era um Deus Senhor dos exércitos, vingativo. Era aquele que punia. Ele não tinha, era o Senhor que mandava matar. Esse era um Deus mosaico, porque o povo na época, muito bruto, muito rude, precisava de figuras firmes, acostumadas. As pessoas guerreavam o tempo inteiro, elas se matavam o tempo inteiro. Jesus revolucionou o Deus mosaico, não apresentando o mesmo Deus, só que o Deus que perdoa, é o Deus de amor. E ele resumiu os ensinos ou os mandamentos mosaicos, que não são só 10, tá? Os 10 são aqueles que nós conhecemos sob a ótica cristã. Tinham mais de 670 mandamentos mosaicos, muitos deles disciplinados, a maioria disciplinada, para o povo. 670.
nós achamos que só são 10. Não, esses 10 são aqueles que historicamente foram relacionados, né, aos 10 mandamentos. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Quais são os 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque não dá para amar a Deus se não amar a sua criatura, o seu irmão. Nós somos filhos de Deus. Não dá para amar o pai sem amar o irmão. Não dá. O pai espera, no sentido óbvio, de você vai trazer uma relação afetuosa, afetiva, fraterna, para expressar a sua ligação, o seu vínculo paterno. Jesus resumiu em 2. Não são os 10. Esses 2 ele resume. Aí veio o Espiritismo, que não veio personificado em uma pessoa. Por isso que não é doutrina de Kardec. É doutrina dos Espíritos. Claro que Kardec tem um papel fundamental. Ele é, sim, protagonista, encarnado, para promover e disseminar o Espiritismo. Mas não fica em Kardec. Kardec era o espírito mais adequado, pelo seu grau evolutivo, de participar e promover essa elaboração. Kardec tinha uma capacidade de trabalho, hoje é inimaginável as pessoas fazerem hoje o que ele fazia na época. Eu comentei da Revista Espírita, que ele publicava mensalmente. A Revista Espírita era uma edição de revista mesmo, só que naquela época era a prensa, tinha que escrever com pena de ganso lá, para escrever, revisar, mandar para a gráfica, imprimir, e ele fazia isso trocando correspondência com milhares de adeptos, porque ele era o foco, ele era o centro, e ele disse que ele necessitou centralizar as informações e a conduta do Espiritismo, a condução do Espiritismo, para que não houvesse, de alguma maneira, uma quebra daquilo que os próprios Espíritos estavam dizendo, mas ele não queria essa centralização porque ele gostava de poder, nada disso. Ele, quando eu disse que ele previu congressos futuros, ele disse, era necessário que os Espíritos disseram para ele, o Espírito da Verdade disse para ele, era necessário que no começo se centralizasse para ter unidade, e depois a doutrina caminharia. E ele previu pela Sociedade Parisiense, que ele não queria mais ser o presidente da Sociedade Parisiense, ele tinha o processo de sucessor, e ele previa os congressos determinarem o andamento do que seria ou não seria pertinente ao Espiritismo. Mas ele desencanou. Essa proposta dele, literalmente baseada na autoridade da doutrina espírita. Quando ele faz isso, ele está dizendo e deixando para a posteridade o seguinte: nós somos responsáveis pelo que nós acreditamos. Nós não podemos querer impor para os outros ou para a doutrina aquilo que nós achamos que seja verdadeiro, por mais confiança que nós tenhamos, porque isso depende de uma série de elementos para validar aquilo. Isso é uma questão de humildade, isso é uma questão de respeito e também de sentido, porque às vezes a nossa perspectiva ela pode ter problemas, ela pode ter falhas. Não é porque um fala que todo mundo vai aceitar. Não é porque o Marco está falando, nossa, então a partir de hoje, não é nada disso. Mas nós temos que ver a doutrina com outros olhos e prestar atenção naquilo que está sendo apresentado. A doutrina ainda é uma grande desconhecida para a maioria dos adeptos. E aqueles que acham que conhecem, tem muita coisa ainda a aprender. Lembram 1.300 anos de Moisés para Jesus? E mais 1.900 de Jesus para Kardec? Nós vamos ter mais 1.000 para entender o que é Espiritismo. E tem gente querendo reformular o Espiritismo sem entender. Um grande pensador espírita, chamado José Herculano Pires, que eu acho que muitos também aqui conhecem, ele tem um livro chamado A Pedra e o Joio. Ele escreveu esse livro para criticar uma teoria que um amigo dele, que foi Hernani Guimarães, propôs, mas que não vem ao caso aqui. Ele refuta a teoria do Hernani sobre o espírito, mas ele coloca nesse livro uma frase muito boa. Aqueles que querem reformular ou atualizar o espiritismo deveriam antes atualizarem-se em Kardec, no espiritismo. Ou seja, a pessoa não conhece o espiritismo, quer mudar o espiritismo.
Nós estamos longe ainda de conhecer a sua profundidade. E por quê? Cada vez que nós lemos, né, Fátima, uma questão do livro dos Espíritos, é a mesma questão, a mesma questão. Cada vez que nós lemos a mesma questão, nós podemos descobrir conexões que nós não tínhamos visto antes. Se a gente faz isso no livro dos Espíritos com uma questão, imagina na obra inteira. E aí vem de novo a nossa característica de amadurecer e nos desenvolvermos. Não podemos ficar presos a uma ideia como se fosse uma verdade absoluta, porque ela também está sujeita a críticas. Kardec colocava isso no Espiritismo. Nós temos que entender, inclusive, o que os contraditores nos dizem, para ver se o que eles estão dizendo tem fundamento, para nós termos como responder. Uma das últimas obras de Kardec, que se chama Catálogo Racional, para se formar uma biblioteca espírita, é nova essa? Quem conhece essa obra? Catálogo Racional. Ah, você tem. Catálogo Racional para se formar uma biblioteca espírita. É uma das últimas obras de Kardec. Em português, a Máscaras publicou. Na internet hoje facilmente se acha, está gravando, né? mas facilmente se acha esses textos. Tem a questão do direito autoral, né? Nesse catálogo, Kardec dizia para o estudante, para o estudioso, para o adepto espírita: olha, eu tenho 3 grupos. Ele separou o catálogo em 3 grupos. Primeiro grupo, obras fundamentais. Essa que a gente está falando. As dos espíritos, obras fundamentais. Inclusive a revista espírita ele coloca lá para estudar. Os outros 2 grupos, olha que interessante. Obras relacionadas ao espiritismo, cuja temática espiritualista em geral tinham coisas ali que poderiam ser úteis para reflexão, para ponderação. Ou seja, obras que não eram espíritos por definição, mas que no seu bojo, no seu conteúdo, tinham elementos espiritualistas e muitas vezes ligados ao espiritismo. Vou dar um exemplo bastante curioso. Tem um livro muito famoso chamado A Cabana do Pai Tomás. Esse livro ele teve um papel muito importante nos Estados Unidos, porque ele falava sobre a escravidão. E ele foi um dos livros que lutou contra a escravidão nos Estados Unidos, né, contando a história de uma família e tal. E num dos capítulos tem uma menção que sugere reencarnação. Chama A Cabana do Pai Tomás. E aí Kardec inclui esse livro, desse grupo, esse outras obras, né? São várias obras. Ele coloca uma temática de interesse para o espírito. Ou seja, a gente pode ler o que bem entender. O problema é interpretar e não ficar preso na ideia de que o que nós estamos lendo seja verdade. Tem que analisar com os fatos. E o terceiro grupo, além desses que ele relacionava com temática espírita, olha que interessante. Ele incluía obras de contraditores do espiritismo, pessoas que atacavam o espiritismo. Por que para o estudante, para o estudioso é bom isso? Para você pôr no raciocínio mesmo, olha só o que estão falando, vamos contra-argumentar. Não tem que ter medo de refutação e contra-argumentação, não precisa ter receio disso, porque se tiverem certo, a gente muda. Essa é a ideia de Kardec. Agora as pessoas ficam preocupadas e não se pode analisar a mensagem mediúnica. Nossa, é uma ofensa. Veja o tamanho da distância que nós temos entre o que seja a fé raciocinada e a autoridade da doutrina espírita nesse sentido. E também só para... eu estou olhando o tempo aqui, né? Cadê a Alessandra? Eu estou olhando o tempo aqui. Os nomes dos médiuns não acrescentariam nenhum valor à obra do Espiritismo. Sua citação seria apenas uma satisfação do amor próprio, pela qual os médiuns verdadeiramente sérios não se interessam. Teve médium, também não vou ficar contando fofoca aqui, mas teve médium da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritos que abandonou, saiu da sociedade porque se indispôs com Kardec, porque queria ter o seu nome nas mensagens. As pessoas são complexas.
Não era só naquele tempo, né? Aí continua. Eles compreendem que, sendo puramente passivo, não é ativo, é passivo o seu papel, o valor das comunicações não aumenta em nada o seu mérito pessoal, e que seria pueril envaidecer-se de um trabalho intelectual que presta apenas o seu concurso mecânico. Eles são meio, médium é meio, é intermediário. Ele não é dono da mensagem, que foi aquele primeiro choque, né, que nós estamos falando aqui. Independente se o médium é ótimo, se o médium é dono, temos médiums de vários tipos, recebendo espíritos de vários de tamanhos e portes morais diferentes. Não é porque só um médium com alta envergadura moral vai receber o espírito da verdade, não. Pode ser uma pessoa com problemas, como todo mundo tem. Isso também não deixa de ser fofoca, mas é um fato. Um dos médiuns que recebia um dos espíritos mais presentes na codificação, eu gosto muito das mensagens do Erasto, espírito Erasto. Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande pelo conteúdo das mensagens do Erasto. Mas não é porque está escrito Erasto que a gente vai acreditar. As mensagens que estão lá na obra, nas obras, eu gosto muito de Erasto. Muito. O médium que recebia o Erasto, porque tem afinidade do médium com os espíritos também, era o senhor Dambel. Esse médium, ele se afastou da sociedade parisiense e se suicidou. Nossa, como é que isso pode acontecer? São seres humanos, são pessoas. Nós não temos nenhum tipo de santidade ou beatitude, né? Porque é médium, porque é espírito. São pessoas normais, como nós estamos vivenciando, desenvolvendo seu papel, tendo a sua responsabilidade e a oportunidade de trabalhar. Se vai aproveitar ou não, isso é outra coisa. Espíritos que o Valdo Vieira, né, que psicografava junto com o Chico Xavier, né? O Valdo Vieira, não sei se todo mundo conhece a história dele, ele se afastou do espiritismo e começou a acusar Chico de fraude. E ele psicografou um livro junto com ele, né? Nossa, e agora? Agora não importa o nome do médium, a gente tem que analisar a mensagem. Eu estou citando esses nomes, não é porque é algum tipo de desmerecimento, não, todos têm o seu papel, todos têm a sua contribuição. Mas o espírita que se depara no início dessa obra com o controle universal tem a obrigação de nós sairmos do estágio quase que mais infantil, mais pueril, e crescermos em termos de intelectualidade e maturidade para nos sentirmos fortes para argumentarmos sobre qualquer coisa que nós vamos defender. E não porque o Espírito disse ou porque fulano disse, é porque nós temos que ter os elementos para fundamentar o que estamos dizendo. E entrando pelo horário na barreira, a imagem simbólica é uma das, eu acho, se não me engano, é a única que o Espiritismo tem, não tem outro tipo de simbolismo que foi usado nas obras, mas essa foi unicamente por dois motivos, um artístico, o outro pela representatividade da seiva, nutrindo os novos conhecimentos e dando frutos. O Espiritismo, ele faz isso. Nós estamos nos nutrindo desse conhecimento e o fruto que nós vamos ter, ele decorre disso. Poderíamos ter outros exemplos simbólicos? Poderia, mas esse da barreira foi com a vitalidade dos novos conhecimentos para serem disseminados. Ah, mas não tem coisa secreta? Não tem nada secreto. Não tem nada, é isso. E ainda bem que é só isso. Porque nós não temos nenhum símbolo, nada. Tudo da maneira mais objetiva possível. Os espíritos diziam isso. Nós temos que afastar aquela ideia de superstições, crendices, que ainda temos hoje. Nós temos que nos libertar disso pelo pensamento racional. E o pensamento racional só tem sentido quando nós também mudamos a nossa maneira de ver o mundo e passamos a acreditar não somente naquilo que nos dizem,
mas naquilo que nós temos a capacidade de criticar construtivamente, não é criticar por criticar, é analisar, porque é assim que nós vamos deixar de ter o alimento, que Kardec chama, né? O alimento infantil, que é pastoso, leitoso, é líquido, para consumirmos alimentos sólidos dos adultos. O Espiritismo é essa transição que nós temos que buscar. Ah, mas eu não quero nada disso, só quero ser ajudado por um espírito. Ótimo, mas o conhecimento que nós temos sobre a nossa realidade vai nos favorecer muito em nos pautar em nossas vidas e principalmente em saber o que ou não acreditar, do que pode ser fantasia ou não. Isso, de novo, é um exercício constante, nós não acabamos, nós estamos na dinâmica do Espiritismo progressivo. E o exemplo que eu dou para fecharmos, já caminharmos para o nosso encerramento, porque o tempo é relativamente rápido, uma das coisas que estava lá no início do Livro dos Espíritos, que Kardec chama um fenômeno, ele falou que era subjugação e que não existiria possessão. O fenômeno da possessão seria um fenômeno onde um espírito poderia, a tal ponto, substituir um outro encarnado. Ele diz no Livro dos Espíritos, isso não existe. No máximo, a subjugação é a influência muito intensa de outro espírito desencarnado sobre o encarnado. Fatos aconteceram, e ele relata isso na Revista Espírita, em 2 casos, os processos de Mozin e um caso chamado Senhorita Júlia, ou Julie, em francês, onde ele identifica a possibilidade de substituição parcial de um espírito que ele chama de possessão, e na Gênese, que é a última obra fundamental, ele lista com todas as letras ali, sim, possessão existe. E na Revista Espírita, ele coloca lá, ele afirma, havíamos dito que, porém agora nos é demonstrado que existe. E alguém perguntaria, mas se não é validado a informação dos Espíritos, desde o Livro dos Espíritos, por que mudou? Não é que mudou, amadureceu, porque no Livro dos Espíritos, Kardec dizia que era impossível haver uma substituição de um desencarnado para o encarnado, porque senão estaria morto. Se você se desliga, não dá para outro assumir o seu corpo. E ele pensava na substituição integral do ser. Por isso que ele dizia, não pode haver substituição, no caso possessão, de um espírito tomar o lugar de outro para se manifestar. Porque ele estava pensando na ideia de substituição integral. Durante o processo de análise dos fatos, ele identifica um processo de substituição parcial. E aí sim ele diz que não é possível sim haver possessão nessa condição, e ele desenvolve essa ideia e termina na Gênese, não só por um espírito que queira prejudicar o outro, mas por um espírito bom, que queira comunicar-se de maneira mais intensa, sem ter nenhum desconforto para o espírito encarnado que passa por essa situação. Então nós temos 2 origens, tanto por um espírito que queira prejudicar o outro, quanto por um espírito que queira se manifestar, mas de maneira agradável para o outro. Isso é um exemplo de desenvolvimento das ideias. Se alguém pega o Livro dos Espíritos e fica só numa interpretação e não compreende o processo de desenrolar das ideias, ele vai falar para todo mundo, não existe possessão, está lá no Livro dos Espíritos. Mas ele não leu, ele não acompanhou o processo de desenvolvimento que na Gênese finaliza-se. E a Gênese, que é a última obra dita fundamental, fechando com o exemplo do meu amigo ali, da parreira, da videira, no ano passado foi feita uma pesquisa, eu participei, acho que eu falei para a Fátima também, com 115 dirigentes espíritas. Dirigente, não é frequentador, é dirigente, que tem a responsabilidade de participar, de conduzir as atividades da casa.
Boa parte desses 115 dirigentes tinham mais de 20 ou 30 anos de vivência espírita. Bastante? Bastante. Né? Também é relativo. Pela sua idade deve ser bastante, mas para mim é 20 ou 30 anos. Pasmem. Dessa pesquisa, uma das perguntas foi das obras fundamentais, as 5. Eu nem falei das outras, só as 5. Quais dessas obras você leu integralmente, pelo menos uma vez? Você vai falar, imagina, dirigente leu todas. As duas obras mais lidas, essa com 90, mais de 90, não chegou a 100, mas mais de 90%, integralmente, pelo menos uma vez, Evangelho e Livro dos Espíritos. Que são as duas obras que, quando a pessoa vai na casa espírita, quase que são indicadas, né? O problema vem depois. Livro dos Médiuns. 80 e poucos por cento. Significa que quase 20% não leu. Pelo menos uma vez o Livro dos Médiuns. E o drama, O Céu e o Inferno, que é uma obra belíssima, riquíssima, filosoficamente ela tem uma profundidade enorme. Quer saber o que acontece depois da desencarnação? Livro Céu e Inferno. Céu e Inferno e a Gênese, que são as duas últimas obras, 25% dos respondentes afirmaram que não leram, quase 30% dos respondentes não leram integralmente o Céu e o Inferno e a Gênese. 70% leu. O que significa isso? Que quando nós estamos discutindo ou conversando sobre o Espiritismo, vamos fundamentar naquilo que nós estamos falando da autoridade do ensino espírita. Como que alguém vai discutir Espiritismo se ela traz como informação algo que talvez não esteja aqui nas obras ditas fundamentais, mas que ele ouviu falar ou que ele leu em algum outro lugar, e ele substitui a informação que deveria ser o que seja Espiritismo de fato por outras ideias que colidem até com o que seja Espiritismo. Esse é o desafio que nós todos, frequentadores, dirigentes, não importa o tempo, simpatizantes, não precisa ser espírita com rótulo, não é isso. Aquele que se interessa em conhecer a realidade espiritual, conhecer a si mesmo e a sua relação com Deus, quer conhecer o Espiritismo, temos que ler as 5 obras e fazer as conexões. E da mesma forma que o Livro dos Espíritos a gente leu 1, 2, 3, e cada vez que a gente lê, a gente descobre coisas novas. Imagina nestas obras o que nós vamos descobrir ainda, buscando esse aperfeiçoamento, e quanto mais nós conhecemos, mais nós conseguimos nos ajudar, mais nós conseguimos nos libertar de muitas coisas que nós ainda achamos são problemas, que nós temos que enfrentar, e alguém deveria nos livrar, e a gente vai descobrir que nós conseguimos nos livrar deles, desde que nós saibamos o que fazer, com coragem, determinação e sem fantasias, buscando a fé raciocinada como nosso verdadeiro pilar. Muita paz a todos.